Muito bem. Nós vamos só então começar essa nossa semana já entrando na segunda parte, na parte 2 do nosso livro dos médiuns, já que terminamos no nosso último encontro a parte primeira, que eram as noções preliminares, depois de algumas reuniões necessárias para a gente poder conversar um pouquinho sobre o entendimento do que é a mediunidade aplicada dentro da doutrina espírita. Antes de entrarmos no deslumbramento que os fenômenos mediúnicos podem provocar. Ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, passou no programa Fantástico da Rede Globo uma entrevista ou uma reportagem sobre João de Deus, o João de Abadiânia, médium que trabalha com, não é espírita, é espiritualista, que trabalha com cirurgias espirituais e é bastante reconhecido não só no Brasil, mas como no mundo também. E quando a gente vê um programa como aquele, ou quando as pessoas assistem a um programa como aquele, quem não assistiu, dá uma chegadinha no site g1.com.br e procura ali o programa Fantástico, que vocês vão encontrar a matéria, né? Uma matéria interessante. Mas como sempre vista, foi ontem mesmo, Suzana, como sempre vista da perspectiva do fenômeno, sem se preocupar com o que significa a filosofia, a importância daquele fenômeno no entendimento da vida além do mundo material e nas suas consequências. Porque normalmente nós olhamos como aconteceu na reportagem, as pessoas assistem, ficam impressionadas com a capacidade do médium, e aí então sim, no caso não foi o Globo Repórter, né, foi um SBT Repórter que falou sobre ele, né, no canal SBT. Mas então as pessoas observam apenas pelo fenômeno, né, apenas pelo espanto por aquilo que acaba chamando a atenção, mas sem se preocupar com as consequências morais desse tipo de fenômeno, no que isso pode provocar como revolução no nosso entendimento do nosso mundo e da nossa presença construindo esse novo mundo. Então, nesse nosso capítulo de hoje, numas manifestações espíritas, o capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, é o item 52. Kardec vai falar um pouquinho sobre a forma como isso acontece, falar um pouquinho sobre perispírito, que a gente ouve tanto falar, né, insistentemente a gente ouve, mas naturalmente Kardec conversa com as pessoas que liam esse livro na época, no século XIX, quando esse tipo de termo ou esse tipo de entendimento era completamente desconhecido, e até hoje para nós nós temos uma ideia do que é o perispírito, nós entendemos mais ou menos que ele é o responsável por esse tipo de fenômeno, mas como é exatamente, né, do que ele é constituído, de que forma que ele pode interferir no mundo físico. Então, antes de começar, eu queria ler para vocês aqui um trechinho de um livro bem interessante, aquele que eu comentei semana passada, que a Beth me presenteou, Evocação dos Espíritos, da editora Abril. Tem aqui um trecho interessante, um resumo daquilo que foi... Deixa eu ver, está picotando, pessoal, o som? É isso mesmo? Está picotando? Está tudo normal? Tá, então deve ser só com a Vaninha que estaria enfrentando alguma dificuldade. Então, um trechinho desse livro, que vai mostrar exatamente ali uma experiência com o médium, provavelmente um dos médiums mais importantes que nós já tivemos, médium de efeito físico. É que eu estou ajeitando aqui o livro, estou me distraindo um pouquinho, mas vamos lá. Um dos médiums mais importantes do século XIX, capaz de realizar fenômenos físicos únicos, bastante singulares, que não é observado com tanta frequência, e é o senhor Daniel Douglas Hume, esse aqui, ó. Vocês podem pesquisar sobre a biografia dele, para quem quiser conhecer. Ele é uma personagem bastante controversa daquela época, porque, se por um lado ele impressionava pelos fenômenos que não podiam ser explicados pelos observadores, por outro lado, ele acabava conquistando uma legião de seguidores que apreciavam as suas realizações.
E ele era tido como charlatão por uns, tentando ser desmascarado por outros, sendo criticado pessoalmente na sua vida pessoal por aquilo que ele realizava publicamente. Então, independente da história que ele teve, ele foi, né, uma personagem, né, bom dia, uma personagem que acaba não passando despercebido na história desses fenômenos. E então eu vou relatar aqui nesse nosso livro um pequeno resumo de uma sessão, de uma reunião mediúnica que ele acabou proporcionando, né, com observadores, com pessoas que eram convidadas. E depois de um trecho, depois de uma passagem do início da reunião e tudo mais, foi feito o seguinte relato. Lembrando que a história contada nesse livro, ele é uma publicação dos Estados Unidos, portanto não é uma publicação espírita, ele é simplesmente um livro que relata aquilo que foi observado, aquilo que foi divulgado na época, e eles transcrevem para cá o fenômeno. Então, antes da gente começar a estudar um pouquinho sobre as manifestações, eu queria fazer uma introdução com essa história. Então, o trecho é chamado, né, esse pequeno subitem, ou esse pequeno item é chamado de Sinais Tangíveis do Mundo dos Espíritos. Após a mesa endireitar-se e as batidas continuaram, deixando nervosos os novatos da sessão, que não conseguiam discernir de onde vinham os sons. Todas as batidas pareciam vir da mesa ou da área em volta dela, observou Robert Browning, e não da região exterior a nós. Mas a consternação dos presentes logo foi superada pela intensidade emocional do próximo estágio da sessão, pois as manifestações de repente se tornaram mais físicas e mais pessoais. A Sra. Rimmer ficou assustada ao sentir alguém ou alguma coisa tocá-la sem ver ninguém. Sentado ao lado dela, seu marido John sentiu um toque semelhante. O casal acreditou ter sido tocado pelo espírito de seu falecido filho Watt. Elizabeth Barrett Browning foi a próxima a receber a atenção das forças invisíveis. Seu marido ficou perplexo ao ver uma parte do vestido dela, próximo à cintura, ser levantado de leve, mas distintamente, de uma maneira que não sei explicar, como se com um objeto que houvesse dentro que não poderia ter sido introduzido ali sem que ela percebesse. A mão espiritual invisível, se é que era mesmo isso, repetiu depois o gesto, puxando pela segunda vez o vestido da Sra. Browning. Respondendo então às perguntas por meio de batidas, um espírito transmitiu a mensagem que iria tocar um acordeão e deixaria Robert Browning ver-lhe as mãos. Alguém apagou o lampião. A única luz que era vista vinha da lua, obscurecida pelas nuvens, que mal penetrava pelas leves cortinas sobre as portas envidraçadas que davam para o jardim. A fase mais dramática e fantasmagórica da sessão iria começar. Só um instantinho. Oi pessoal, voltando, só para fazer um suspense. Aqui depois, aqui eu apertei a tecla ESC, aqui ela acabou interrompendo aqui essa passagem, né? Bom, depois eu faço a leitura da outra parte, da segunda parte dessa sessão. Deixa eu ver se eu consigo fazer agora, só um instantinho. Aqui. Só um instantinho, por favor, pessoal. Estou meio enrolado aqui com as coisas. Tá aqui. O estranho caso de mãos que andam. Robert Browning. A gente lembra que o senhor Robert Browning era um poeta da época e era um cético e talvez um dos principais críticos de Douglas Home, porque ele não acreditava, não gostava pessoalmente daquele médium, escrevia poemas publicados em jornais da época que denegriam a imagem dele, mas a esposa dele, em contrapartida, era assim uma adepta, uma seguidora das mais fervorosas, né? Então ele que relatou esse fenômeno. O caso das mãos que andam. Robert Browning contou que na escuridão da sala só era possível distinguir algo bem distante da janela, nada mais do que fosse feito sobre a mesa. Nessa sala sombria,
os visitantes viam uma mão aparecer sobre uma borda da mesa do lado oposto ao casal Browning. A mão, disse Browning, recolheu-se, reapareceu e se mexeu. Elevou-se e abaixou-se. Era recoberta de dobras frouxas brancas, como de um tecido fino, até a beirada da mesa, da qual nunca se afastou. Outras mãos se materializaram. Uma pegou um sininho de cima da mesa e tocou-o. Outra, virando-se como se quisesse ser vista, girou e dobrou os dedos. Browning notou que as mãos agiam perto da mesa, na área próxima a Home. Nunca no espaço aberto da sala, embora uma mão estivesse subido pelo ombro do Sr. Home. Inicialmente os espíritos disseram ao poeta, através de batida, presume-se, que ele poderia tocar uma das mãos, porém quando ele insistiu em fazê-lo, o pedido lhe foi negado. Sua esposa submeteu as aparições a um teste. Colocou os óculos para assegurar-se de que as mãos não eram uma mera impressão mental, como descreveu depois uma carta à sua irmã. A Sra. Browning ficou tão convicta da veracidade da aparição como seu marido ficou cético. Ressalvando que ela e Robert não haviam tocado as mãos, reproduziu à irmã um relato do conhecidos que alegavam ter feito isso em outra sessão. A sensação de toque era humana e quente, até mais quente, na verdade, do que costuma ser uma mão de homem. Em certo ponto da sala voltou a ser iluminada e Home segurou um acordeão, instrumento que se toca com as duas mãos, sobre a mesa, com uma só mão. Ouviam-se então várias melodias. A música era linda, disse a Sra. Browning, e até mesmo seu marido concordou que as melodias foram tocadas com expressão. Então aqui, nesse relato do livro, aqui tem outros relatos que vão se seguindo, né, mostrando aqui a complexidade desse fenômeno, né, e como ele foi espantoso para a sua época. A princípio eram apenas sessões de experimentação, apenas para mostrar a possibilidade disso acontecer, e que de fato acontecia, né, e era uma época bastante onde esses fenômenos aconteciam de forma bastante intensa, inclusive com muitas pessoas ganhando a vida através dessas apresentações. No caso de Douglas Home, por exemplo, ele acabava sendo muito criticado porque ele era o tipo de pessoa que provocava esses fenômenos, mas ele não aceitava dinheiro para isso. Mas ao mesmo tempo ele vivia através de favores que pessoas faziam. Ele se hospedava em casa de pessoas que tinham certa posição na sociedade e tudo mais, né? Então, embora tivesse o fenômeno, a gente lembra também que o próprio caráter do médium acabava sendo bastante questionado, mas o fenômeno propriamente dito, ele era visto muitas vezes como um truque. Eu já falei para vocês sobre aquele filme O Ilusionista, onde nós tínhamos ali uma apresentação feita num teatro, que era bastante frequente, que era mais uma apresentação de mágica, mas que se misturava também com algumas apresentações de manifestações espirituais, que era o caso de projeções. Então o grande desafio que se tinha naquela época, as pessoas assistiam muito mais para tentar descobrir como ele fazia. Mas muitas vezes, sem obter resposta, acabavam depois chegando à conclusão de que o fenômeno de fato acontecia. Mas as pessoas não se preocupavam, como Kardec já insistiu várias vezes. Não adianta você chamar alguém que não acredita para uma reunião como essa, que por mais patente que seja a manifestação, ele sempre vai acreditar que é um truque, ele nunca vai sair satisfeito. Ele vai dizer assim, olha, eu não sei como ele fez, mas eu tenho certeza que é um truque. Independente da forma, né, independente da conclusão que ele tenha chegado, né, ou apesar de que a conclusão já por si só já mostra sua incredulidade, mas da forma como aconteceu o fenômeno, ou mesmo da sua veracidade. Então, Douglas Home foi um dos principais daquela época, como tantos outros também que apareceu, e as próprias irmãs Fox acabavam também ganhando a vida através dessas apresentações, que muitas vezes vinha como truque, outras vezes vinham como reais, e acabaram morrendo na miséria, né? Uma delas morreu ali como alcoólatra, praticamente como uma mendiga. Então, mas por quê? Os fenômenos acabavam se sucedendo, e as pessoas, depois de certo tempo, acabaram perdendo o interesse. E elas precisavam manter a vida. Então, acabava se tornando praticamente uma ocupação profissional para que as pessoas pudessem se sustentar. Muito bem, feita essa introdução, bom dia pessoal que chegou. Feita essa introdução, nós vamos agora entrar no capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Nós vimos então aqui nesse relato, mãos que provocavam movimentos, batidas,
tocavam instrumentos, mas como é possível que isso acontecesse, ou que isso aconteça, vindo do mundo espiritual? Porque para nós é algo espantoso, é algo assombroso, algo miraculoso, mas mesmo que seja miraculoso, independente do rótulo que tenha, existe uma causa, existe um mecanismo que faça com que isso se torne real. E é então a explicação que Kardec dá para as pessoas daquela época, que faziam uma introdução, e para nós que vamos aqui aproveitando então, direcionando melhor o nosso raciocínio. Então, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. O item 52. Kardec coloca dizendo o seguinte para nós: excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, resta apenas saber se a alma, após a morte, pode manifestar-se aos vivos. Quando Kardec fala da interpretação materialista, ele já trabalhou isso nos sistemas, no capítulo anterior, mostrando que todas as possibilidades foram verificadas, todos os sistemas foram apreciados, mas mesmo assim, muitos fenômenos não foram explicados por esses sistemas. De músculos que estalam, como foi o caso das irmãs Fox, que a gente vai estudar um pouquinho sobre isso depois, como o caso de mecanismos que as pessoas instalavam para levantar a mesa. Tinha um caso de um médium interessante que, para poder fazer sobre levitação, ele se sentava, colocava a mão sobre a mesa junto com os participantes, e ele então esticava a sua perna, e com um movimento meio de malabarista, ele conseguia fazer com que a mesa se levantasse, e ele não expressava nenhum tipo de cansaço, e as pessoas ficavam assustadas porque a mesa de fato se mexia, mas ele fazia isso através de um movimento de pernas, né? Então tudo acontecia, todas as explicações viriam. Mas então, tirando essas explicações materialistas, porque muitos fenômenos eram reais, não havia como você classificá-lo como truque ou como algum tipo de manipulação, nós consideramos então a sua realidade. Mas aí então a gente se pergunta como isso acontece. E aí Kardec começa fazendo aqui desenvolvendo uma linha de raciocínio para nós, começando primeiro do entendimento que nós temos da vida após a morte. Ou seja, o corpo físico morreu, o espírito se libertou, e a questão é, o que acontece com ele? Qual é exatamente a sua natureza? Quais são as suas possibilidades? Qual é o seu potencial? Kardec começa então dizendo o seguinte para nós: assim reduzida a sua mais simples expressão, torna essa questão bastante fácil. Poderíamos perguntar primeiro, por que motivo os seres inteligentes, que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio? O simples raciocínio mostra que isso nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão generalizada, nem sobreviver através dos tempos, sem ter uma razão. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la ao campo das superstições. Se estivermos, pois, em erro, essas autoridades também estão. Então aqui o que Kardec coloca como ponto fundamental é a crença na imortalidade da alma e as suas manifestações. E o ponto fundamental que ele coloca para nós, para não ficar tentando discutir, para ficar tentando convencer as pessoas, ele já fala direto do testemunho dos livros sagrados. Por exemplo, se nós falarmos do Alcorão, nós lembramos que o anjo Gabriel se manifestou a Mohammed, ou Maomé, para trazer uma nova doutrina, uma nova filosofia. Isso já mostra que o mundo espiritual, de certa forma, interage conosco. Se nós pegarmos os livros judaicos, em especial o Pentateuco, lá no início, aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nós encontraremos também, a Torá, né? Nós encontraremos também manifestações, como por exemplo, Deus conversando com Abraão. Nós temos, por exemplo, Moisés recebendo os livros do mundo espiritual, através de Deus, diretamente dele, e tantos outros fenômenos, né, que mostra essa interação do mundo espiritual com o mundo material. Se nós formos para o Novo Testamento, onde o cristianismo se assenta em especial,
Nós temos ali manifestações de Jesus trazendo para nós entidades espirituais se manifestando, sejam elas anjos, sejam elas demônios, sejam elas espíritos comuns. Se pegarmos as religiões evangélicas que se sustentam pelo mesmo livro, pela mesma base, também encontraremos ali várias manifestações. Então, se por acaso a doutrina espírita foi criticada pelo fato de estudar as manifestações espíritas ou as manifestações espirituais, significa que esses livros sagrados também estão equivocados, já que eles se sustentam também por essas bases. Isso porque todas as orientações, todos os esclarecimentos que chegam para formar essas religiões vêm de natureza sobrenatural. Pelo menos dentro dessa visão simplista que a gente tem, né? O sobrenatural é aquilo que não é natural. Mas através dos estudos doutrinários a gente vai chegando à conclusão de que isso é absolutamente natural. Bom dia, pessoal que chegou. E continua. Mas essas considerações são apenas lógicas. Então Kardec simplesmente coloca para nós que, bom, falamos da lógica, falamos que está escrito, mas vamos para a prática, porque é isso que interessa. Porque se por acaso eu sou um ateu, significa que tudo isso que se encontra escrito nesses livros não tem valor nenhum. E não há nada que me faça acreditar. Não adianta você dizer, mas está na Bíblia. Eu vou dizer, eu não acredito na Bíblia. A conversa parou por ali. Eu não tenho religião, eu sou materialista. Muito bem, para esse tipo então de observador, significa que somente os fatos podem comprovar. E aqui em cima, o que Kardec coloca para nós também nesse mesmo capítulo, ele chama a atenção que naquela época era necessário que tudo viesse através do raciocínio, e não simplesmente através de intuições ou através de escritos, né, de relatos escritos nesses livros sagrados. E continua então. Mas essas são apenas considerações lógicas. Uma causa, acima de tudo, constitui para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e como de todas as coisas, a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações nada apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Kardec chama atenção quando ele diz assim que uma causa acima de tudo contribui para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa. Como é que está o som, pessoal, por favor? Ok, obrigado. Numa época tão positiva como a nossa. O que ele quis dizer com isso? Ele fala do positivismo. Auguste Comte, que era ali um dos pensadores da época, trouxe para nós o positivismo como um novo modo de pensar, dizendo que tudo deveria ter uma comprovação lógica, uma comprovação material. E não é à toa que a doutrina espírita surgiu exatamente nessa época, onde houve uma ruptura significativa com os sistemas de governo da época, no caso a monarquia. A própria Revolução Francesa foi uma dessas manifestações. Houve uma ruptura significativa com a própria Igreja, onde já não mais se aceitava a imposição daquela instituição, dizendo apenas assim que tudo que para nós agora tem que ter uma resposta objetiva. Nada dessa história de milagre divino, de interferência do mundo espiritual. Tudo tem que ser comprovado. Por isso então Kardec coloca, numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e como de todas as coisas. Então é exatamente essa característica que surgiu e era esse o desafio que Kardec enfrentava naquela época. Se por acaso a doutrina espírita tivesse surgido e Kardec tivesse vivido para trabalhar com a doutrina espírita um pouco antes, onde a razão não era tão considerada e apenas levava em consideração a opinião das instituições religiosas, ele certamente seria queimado de novo. Porque como Giordano Bruno, que nós lembramos, né, que nós estudamos, que foi uma das existências de Allan Kardec, era um sacerdote, um filósofo, que praticamente rompeu com a Igreja, trazendo o conceito da reencarnação, foi queimado na fogueira, segundo a sua biografia, e se por acaso ele viesse estudar novamente esses fenômenos naquela mesma época, ele passaria de novo por esse mesmo tipo de suplício. Aí então, que depois de um tempo veio o positivismo, veio essa ruptura, essa transformação do pensamento da época, e aí então a doutrina espírita pôde ser, embora combatida, entendida e estudada com mais liberdade. E aí então nós tínhamos duas frentes de combate
quando a doutrina espírita se manifestou. A primeira frente era a frente religiosa e a segunda era a frente científica. Então, vivendo nesse universo, vivendo nesse ambiente, nesse período, era necessário então trazer tudo aquilo de uma forma muito lógica, e não simplesmente através de conjecturas, de filosofia, dizendo as coisas são assim porque elas são assim e pronto. Naquela época isso não era mais aceitável, então era necessário formar uma base racional para fazer com que isso se tornasse compreensível. Item 52, vamos em frente. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, a princípio, incompreensível o fenômeno das manifestações. Elas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria. Por isso, os que consideram o espírito completamente desprovido de matéria perguntaram, com aparente razão, como o pode agir materialmente. E nisso precisamente está o erro. Porque o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado é a alma do corpo. Quando o deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana, e com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Aqui a gente entra agora numa situação bastante interessante, que é simplesmente a aceitação dos fenômenos, a aceitação dos acontecimentos, sem questioná-los. Isso significa o quê? Que durante muito tempo, muitos assuntos se tornaram tabus. Muitos assuntos eram de difícil compreensão e até mesmo não se tinha liberdade para conversar sobre ele. Quando se fala, por exemplo, da morte, não a morte como perda, não a morte como sofrimento, mas a morte como um processo. E o que significa esse processo? Quando nós falamos assim, um indivíduo está morrendo, nós sabemos que o seu organismo está entrando em colapso por lesão em um órgão ou em vários órgãos. Ele começa a perder a capacidade de sustentar a sua vitalidade e de repente para de funcionar. Então, biologicamente, é muito simples falarmos da morte. Tem um documentário bastante interessante do Discovery que fala sobre a hora da morte. E aí analisa simplesmente a visão biológica do processo. Mostra, por exemplo, os órgãos principais, o coração e o cérebro. Fala, por exemplo, dos pulmões, que se por acaso você tem um órgão que não funciona direito, você deixa de irrigar outros. Se por acaso o seu rim para de funcionar por causa de uma doença, o seu corpo começa a acumular toxinas que acabam matando células. Se por acaso o seu coração para de bater, o seu cérebro para de receber a oxigenação e suas células nervosas morrem. E assim ele foi fazendo uma análise apenas daquilo que acontece no nosso corpo no momento da morte. Então a medicina, a ciência, estuda isso aí com bastante interesse. Tanto é assim que ela encontra recursos, ou tem tentado encontrar recursos, para impedir que isso aconteça, para fazer com que o homem possa viver o máximo possível. Aliás, a imortalidade, né, do nosso organismo é uma das ambições da ciência. Fazer com que o organismo prolongue a sua vida o máximo possível, através de equipamentos, através de técnicas, através do seu conhecimento. Quando a gente pega esse processo de morte e começa a analisar o lado espiritual, a gente nunca viu uma religião que analisasse o que acontece exatamente no momento da morte. A gente sempre ouve dizer assim, no momento em que o indivíduo morre, ele vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Isso dentro da visão católica. Dentro da visão protestante, ele vai para o céu ou para o inferno. Dentro da visão hinduísta, a mesma coisa. Dentro da visão budista, a mesma coisa. Da visão islâmica, a mesma coisa. Da visão judaica, a mesma coisa. Da visão cristã, a mesma coisa. Ninguém pergunta o que acontece exatamente naquele momento. O corpo físico acabou parando de funcionar. Como o espírito se desprende? Quais são as suas percepções? Quais são as suas sensações? Isso nunca foi estudado por nenhuma religião. Talvez por medo, talvez por falta de condições de revelações, já que todas as revelações que foram recebidas, elas se tornaram dogmas, recebidas em séculos anteriores, e não se mexe mais nisso. Ninguém nunca veio contar como as coisas aconteceram. Na doutrina, através dos recursos da mediunidade, nós começamos a ter entendimento de como acontece esse processo, e com bastante detalhes também.
Daí então, quando a gente fala aqui em cima, Kardec coloca, por isso os que consideram o espírito completamente desprovido de matéria, perguntaram com aparente razão como pode agir materialmente. Se nós não estudamos o processo da morte, nós naturalmente também não estudamos o espírito. Qual religião que fala o que é o espírito, como ele funciona e quais são as suas capacidades? Não se fala sobre isso, apenas aceita-se a ideia da existência do espírito. E naquela época do positivismo, do raciocínio, era impossível você dizer assim, olha, acredite apenas no espírito que já está muito bom. Todo mundo queria saber como eram as coisas. O que era o espírito, como ele funcionava, mas a ideia que se tinha era que o espírito era apenas uma mancha luminosa que ficava flutuando no espaço e ia para algum lugar que ninguém sabe onde. Para aqueles que tinham experiências, para aqueles que eram mais ousados em relatar suas experiências, vinham as assombrações, que eram aquelas pessoas que tinham aquele véu branco esvoaçante, aqueles seres que flutuavam, aqueles seres pálidos que apareciam nos corredores das mansões assombradas à meia-noite. Apenas isso. Daí então, como é que nós vamos falar sobre o potencial do espírito se nós não temos condições de defini-lo? Aí então entra essa questão de Kardec. Porque o espírito, esse é exatamente o erro, de acreditar que o espírito é simplesmente alguma coisa que não pode ser definida. Porque o espírito não é uma abstração, ou seja, ele não é algo que simplesmente você pode imaginar. Ele é algo palpável, mas não o espírito propriamente dito, mas uma das suas propriedades que o torna assim. E uma dessas propriedades é exatamente a capacidade que ele tem de se envolver com a matéria. E aqui a gente tem então, o espírito encarnado é a alma do corpo. Quando deixa a morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Ou seja, não sai simplesmente uma luz abstrata, mas ele sai envolvido em alguma coisa material. E é essa coisa material que precisava ser estudada. É essa coisa material que precisava ser definida para o entendimento desses fenômenos. E aí então ele coloca o seguinte: todos eles nos dizem que conservam a forma humana. E com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Então, ou seja, quando ele é perceptível, quando ele é percebido, quando ele se torna perceptível, significa que ele está envolvido com alguma coisa para deixá-lo nessa condição mais material, mais palpável. E continua aqui no outro parágrafo. Observamo-los anteriormente no momento em que acabavam de deixar a vida. Achavam-se perturbados. Tudo para eles era conclusão. Veem o próprio corpo perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem a si mesmo e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia e não compreendem como possam estar separados. Continuam a se ver em sua forma anterior, e essa visão provoca em alguns, durante certo tempo, uma estranha ilusão. Julgam-se vivos. Falta-lhe a experiência desse novo estado para se convencerem da realidade. Dissipando-se esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhes aparece como velha roupa de que se despiram e que não querem mais. Sentem-se mais leves e como livres de um fardo. Não sofrem mais as dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em vida em seus sonhos. Esse relato de se perceberem vivos são relatos, esse relato faz parte de um conjunto de relatos que mostra para nós as experiências que espíritos trouxeram para nós, não apenas a Kardec, mas em outros médiuns também fizeram o mesmo relato. Dele se vê, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu acho que talvez a forma mais fácil da gente entender, usando o cinema, seria o filme Ghost. No momento em que o personagem de Patrick Swayze foi baleado num assalto, uma tentativa de assalto. De repente ele saiu correndo atrás daquele bandido para tentar encontrá-lo, e aí então ele olha para trás e percebe o seu corpo nos braços da sua companheira, da sua namorada. E aquele susto, aquela impressão que ele tem de se ver morto, naquele momento ele fica se perguntando: como eu posso estar morto se eu estou aqui agora? E aí então ele começa a passar por várias experiências de obstáculos, de reencontrar outros indivíduos que também estão desencarnados, de acompanhar o seu corpo até um hospital, de ver o seu sepultamento.
E tudo isso, na cinematografia, foi muito interessante observar. Eles trouxeram, de certa forma, uma visão meio romântica daquela situação, mas ela traz para nós uma característica muito real. Que é exatamente isso, o espírito de repente ele desperta no momento em que ele se desliga do corpo físico e ele vê o seu próprio corpo. E aí então essa fase que Kardec chama de perturbação é uma fase que vai chocar muitos de nós. Porque nunca sabemos exatamente o que está acontecendo. Né? Seria sofrido esse momento? Depende, Júlio, do entendimento que se tem. Os relatos que os espíritos trazem para nós é exatamente isso. Se você tem facilidade para aceitar a morte, mesmo que você não tenha percebido o que aconteceu. Porque a gente nunca diz assim, não aparece uma luz, um aviso dizendo, olha, o seu corpo morreu. Você percebe que ele morreu por algumas coisas, por alguns sinais, por alguns sintomas, digamos assim. Mas para aquele espírito que é rebelde, aquele espírito que não quer se desprender, ele vai se observar duplamente, ele vai se olhar e perceber que tem seu corpo físico e olhar para o corpo físico do lado, aquele corpo que está numa condição numa condição morta, vamos dizer assim. E aí então ele vai aceitar ou não aceitar. Se ele se der conta que seu corpo morreu, mas que ele está liberto, mas ele não aceita a morte, ele quer levantar de qualquer jeito. É aquele indivíduo que tenta novamente se envolver com o seu corpo físico, tenta fazer com que ele se levante, para que ele possa dar continuidade nas coisas que ele fazia. Então tudo é uma questão do quê? O sofrimento, ele tem dois tipos de sofrimento, a gente lembra. O sofrimento moral, de você aceitar a sua nova condição, e o sofrimento das sensações. Porque então o espírito, dependendo do seu modo de pensar, ele começa a produzir sensações na sua mente que para ele se torna real. Então isso vai depender muito de cada caso, quer dizer, não existe assim uma receita para todo mundo, olha, quando você morrer vai acontecer isso. Na verdade, cada um vai ter uma percepção diferente. A Suzana colocou, né, disse que Steven, que fez o filme, veio ao Brasil para falar com o Chico antes de fazer o filme. É verdade, eu não tenho conhecimento não, Suzana. Tá? Não tenho esse conhecimento, se houve algum tipo de estudo, né, o de Spielberg no caso, né? Não tenho, até porque também eu acho que Ghost não é de Steven Spielberg. Né? Mas independente disso, né, eu não tenho conhecimento, sinceramente. Aliás, eu nunca soube que o Steven Spielberg esteve aqui no Brasil alguma vez. Né, porque se ele estivesse aqui, certamente nós saberíamos, a mídia teria feito um estardalhaço. Ainda mais se ele tivesse conversado com o Chico. Eu não acredito nessa situação. Imagina Steven Spielberg conversando com o Chico Xavier no Brasil. Nós teríamos todas as empresas de televisão, todas as emissoras ali presentes. Não, mas foi bom você comentar, Suzana, porque isso para nós, a gente acaba criando certas fantasias. Se a Oprah veio conversar com o João de Deus, já aconteceu tudo isso, imagina se Steven Spielberg vieram conversar com o Chico Xavier. Né? Então não acredito que isso tenha, se ele leu algum livro, se ele teve algum tipo de contato com a doutrina, mas aqui no Brasil, acredito que isso não passa de fantasia. Deixa eu ver aqui, a Luísa colocou para nós, tive essa sensação ao acordar, não conseguia definir onde estava, né, se estava lá ou aqui. Né, o Hermes relatou isso também, Suzana, um dia ele acordou com um tipo de tontura, com um tipo de desorientação, que ele chegou a perguntar para a esposa, né, para a Edith, se por acaso ele estava vivo de verdade. Ela até riu e tudo mais, e depois todo mundo deu risada, mas no momento em que ele passou por isso, ele relatou também, ele falou assim, olha, sinceramente eu não sei o que aconteceu. Eu estou me olhando no espelho, mas alguma coisa que aconteceu, pode ter sido uma isquemia, uma falta de oxigenação no cérebro que deu essa percepção, mas como espírito é sempre complicado, né, a gente sempre busca a resposta mais difícil, né? Em vez de você se perguntar assim, será que eu estou bem, será que eu preciso ir ao médico, ele já olha para o espelho e fala, será que eu morri? Ele sempre já busca a parte difícil, esse é um problema que a gente acaba enfrentando depois. A Sandra colocou para nós, uma vez sonhei que eu assisti no meu funeral, era normal, o povo ao redor do caixão, essas são impressões que a gente tem, né? Né, Suzana, né, Sandra, a gente cria assim, algumas ideias, né, os nossos sonhos vão se produzindo, a gente cria símbolos também na nossa mente no momento dos sonhos, né, então é difícil a gente, né, explicar o porquê das coisas, mas principalmente pelas nossas impressões, né, a gente se impressiona muito fácil com as coisas. Deixa eu ver aqui, tá, vamos em frente então. Então no caso dessas sensações que nós colocamos, né, nesse caso, nós temos aqui vários relatos, né, e Kardec lembra também, no livro Céu e Inferno, são muitos esses relatos. Espíritos que não aceitam, espíritos que aceitam. Né. Então, Tuti, bom dia, perguntou, quando o morto não reflete no espelho, tem um detalhe interessante,
uma história contada pela Maíse Braga. Ela é uma das palestrantes da Comunhão Espírita de Brasília, uma palestrante bastante conhecida, né, e digamos assim que bastante famosa lá naquela região. É o tipo de palestrante que quando faz uma palestra num sábado à noite, junta 2.000 pessoas fácil, né, pela espontaneidade, pela forma como ela se expressa. E ela certa vez estava contando que ela tem uma mediunidade bastante ostensiva, então ela vê, tanto ela dizia que na infância dela, assim como o Divaldo Franco, ela conversava com as pessoas e ela não sabia se estava encarnado ou desencarnado. Ela contava que certa vez andava pela rua, tinha uma criança sentada no muro, ela começou a conversar com a criança, alguém chegou e perguntou, com quem você está falando? Ah, estou falando com ele, mas não tem ninguém ali. Tipo de coisas assim. E aí então ela teve um problema cardíaco. Não me lembro se foi infarto que ela teve, qual foi a gravidade da situação. E aí então ela foi para um centro de terapia intensiva, no hospital. E aí então estiveram presentes ali os seus amigos espirituais, que vieram conversar com ela, né? E a primeira coisa que ela perguntou, como todo bom espírita, é: eu morri? Mais ou menos isso, o embaixador, né? Ghost Whisperer, né, que é o Sussurro dos Fantasmas, uma minissérie que passa, tem uma médium que tem essa facilidade. E aí então ela perguntou: eu morri? Eles disseram não. Aí a questão que colocaram, né, a brincadeira que fizeram com ela é assim: olha diante do espelho. Se você se ver sem os pés flutuando, você morreu. Se você tiver pé, porque você está vivo ainda. Né? Então, assim, quando se fala sobre reflexo no espelho, a gente lembra que se reflete aquilo que tem matéria. Né? Não adianta você dizer assim: olha, um espírito pode se ver no espelho. Porque a gente vai para a física. A física diz o seguinte, pelo próprio estudo da ótica, nós não vemos as coisas. É a luz que bate nas coisas, reflete, e os nossos olhos, os nossos sensores ópticos captam essa luz. Então é simplesmente assim: você se vê no espelho porque a luz bate em você e vai em direção aos seus olhos. No caso do espelho, que tem aquela camada de prata, o que acontece? A sua imagem reflete no espelho e você se vê de volta. Isso é óbvio. Qualquer livro de física, qualquer estudante do ensino médio consegue ter esse entendimento. Se por acaso você é um espírito, está desencarnado, é prata, né? Se você está desencarnado e você então se olha no espelho, a gente pensa sempre o seguinte, que se por acaso a luz não é capaz de refletir na matéria do corpo perispiritual, consequentemente ele não pode se ver no espelho. Porque é a própria física. Né? Então a gente sempre tem que pensar, não nessa história, não, o espírito se vê. Como é que o espírito pode se ver? Tem espírito que se você colocar no escuro ele não enxerga nada. Porque ele tem ainda essa limitação da sua matéria. Então por isso a gente pensa sempre assim: o espírito pode se ver? Não, ele não pode se ver porque ele não tem matéria. A menos que ele se materialize. Né? Ou procura seus pés quando você se encontrar no espelho. Né? Então, ou seja, o espírito não se vê porque ele não está materializado. Porque ele não tem matéria capaz de refletir a luz. Essa que é a diferença. Né? A Fernanda colocou, né, mas como vemos relatos de pessoas que veem espírito no espelho, né? A gente lembra sempre, Fernanda, que quando se fala em percepção dos espíritos, você pode ter um espírito materializado, ou você pode ter um espírito que simplesmente foi percebido pela sua mediunidade. Nós não podemos fazer essa confusão. Né? Porque o espírito não se reflete na matéria. Sempre lembrando assim. A Luísa colocou em cima para nós: mas no meu caso em particular, antes de dormir, sempre peço para estar, se possível, no plano espiritual, para aprender, ajudar, etc. Me vi acordando completamente alienada de onde estava. Né? Às vezes é uma desorientação que a gente passa, né, Luísa? É difícil a gente explicar. De repente aconteceu alguma coisa que o seu cérebro não foi bem oxigenado, aí você teve aquele distúrbio naquele momento, ou pode ser realmente alguma coisa de mediunidade mesmo, de você se ver no mundo espiritual, se surpreender por onde você estava, porque você pode realmente não saber onde está. Porque a gente fala assim: eu queria estar no plano espiritual. Você pode ter estado no plano espiritual em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, com qualquer pessoa. Aí então a gente fala: onde estou, quem sou eu, o que está acontecendo, porque a gente pede, mas não necessariamente a gente acredita que vai acontecer. Muitas pessoas pedem assim, a gente vê muitas preces, né, de pessoas que dizem assim, né: eu quero dormir e não quero sair daqui. Não vem com essa história de me levar para não sei aonde. Porque isso me apavora, isso e faz aquilo tudo. Então tudo isso para nós é importante a gente lembrar, né, que depende da nossa percepção e do nosso entendimento também daquele momento. Vamos em frente. Não sofrem mais as dores físicas
No caso, a gente fala sempre que muitos das orientações, das explicações que nós você vai, você foi, melhor ainda então, né? Quando a gente fala sobre essa questão das dores físicas e das percepções, nós lembramos sempre que grande parte dos relatos que chegam na codificação são de espíritos que já alcançaram um grau de entendimento. Daí então eles se desprendem do corpo físico e se sentem felizes e leves. Mas quando a gente fala sobre espíritos comuns, nessa faixa de normalidade que a gente se encontra, essa experiência ela é sempre impressionante. Impressionante pelo deslumbramento e impressionante pelo sofrimento. Vai depender, mais uma vez, como a gente conversou, daquilo que nós simplesmente observamos, daquilo que nós entendemos. E Kardec coloca: não sofrem mais as dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em vida nos seus sonhos. E aí Kardec coloca para nós aqui Kardec não, né? No caso Herculano Pires, que é o tradutor, ele lembra, quando se fala em sonhos, lembra de uma passagem do Livro dos Espíritos que ele coloca para nós. Quem se reportar ao que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, aí nas questões 400 e 418, compreenderá que os sonhos que quase todos têm, vendo-se transportados através do espaço e como que voando, são a lembrança da sensação do espírito durante o seu desprendimento do corpo, levando o corpo fluídico, o mesmo que conservará após a morte. Esses sonhos podem, pois, nos dar a ideia do estado do espírito quando se desembaraçar dos entraves que o retém à terra. Então aqui é apenas uma consideração, um complemento a respeito desse assunto. Continua. Ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, constatam a inteireza da personalidade. Tem uma forma que não os constrange, nem os embaraça, tem a consciência do eu, da individualidade. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ela alguma coisa. Me lembro de uma passagem interessante da época em que eu frequentava a igreja metodista, isso há mais de 20 anos. Uma das imagens, das ideias que se tinham era o seguinte, que quando você vai para o mundo espiritual, você assume uma nova personalidade. Você assume um corpo incorruptível, você vai contemplar Deus, Jesus e os anjos em determinada esfera do mundo espiritual e você viverá assim por toda a eternidade. Quando a gente começa a analisar, a interpretar a personalidade do ser humano encarnado, a gente lembra que o fato dele passar por uma nova dimensão, pelo processo da morte do corpo físico, ele leva consigo as mesmas características da sua personalidade. O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, o que ele tem de belo e o que ele tem de feio, digamos assim, numa linguagem mais simples. Quando Kardec coloca para nós que apesar da falta do corpo, constatam a inteireza da sua personalidade, ele fala de forma, ele fala da consciência e ele fala da sua individualidade. Dentro da visão panteísta, a gente lembra que panteísmo é uma filosofia, uma religião, que diz que no momento da morte o espírito retoma ao todo universal. Então é como se fosse uma gota, quando ela se desprende do seu corpo físico, é uma gota de água que retoma para o oceano e ela se mistura perdendo as suas características. Ainda existem algumas escolas que analisam o panteísmo. E quando se fala em panteísmo, lembram de que Einstein, por exemplo, tinha uma visão panteísta da vida. Ele dizia que quando eu morrer eu vou voltar para aquele centro do universo e pronto, acabou. Mas o que os espíritos observam para todos nós, nos orientam, é exatamente isso. Você continua se entendendo como um ser vivo, você continua se vendo vivo, pensando nas mesmas coisas, sentindo a mesma coisa. E quando você começa a se observar, você se vê exatamente como você era. Daí então que muitas vezes essa produção mental que nós temos hoje, elas dão sequência naquilo que nós vivemos no mundo físico. Isso significa que se por acaso o meu desencarne se deu através de uma morte violenta, quando houve lesão do seu corpo físico, dependendo da intensidade dessa sensação na mente do indivíduo, ele continua levando essas mesmas características. Espíritos que desencarnam sangrando, espíritos que desencarnam mutilados, espíritos que desencarnam sentindo as mesmas dores que tinha antes.
Isso por quê? Porque a sua mente produz essa característica. E a gente vai entender essa maleabilidade desse corpo perispiritual, desse corpo fluídico, que é exatamente essa matéria sutil que envolve o espírito. E ele dá esse formato. Daí relatos que nós observamos, por exemplo, de pessoas que assumem formas no mundo espiritual após serem submetidos a uma certa hipnose. A licantropia, por exemplo. Aquela ideia do lobisomem que todo mundo vê no nosso folclore, no mundo espiritual, se você pensar intensamente numa forma, você assume. Simplesmente porque o perispírito, por ser maleável e por ter essas características de ser flexível e assumir aquilo que se pensa, acontece. Mas como nós, aí eu pergunto assim, mas quando eu desencarnar, eu vou ter essa mesma cara, eu vou ter essa mesma aparência que eu me olho no espelho? Sim, terei. E a pergunta é, mas por que eu terei? A resposta é simples, porque eu vivo durante tanto tempo me olhando no espelho e pensando dessa forma, que quando eu chego no mundo espiritual, não há outra forma que eu possa assumir. Eu simplesmente sou aquilo que eu penso ser. A nossa mente produz, o nosso perispírito responde. E eu fico lá, 43 anos, que é a minha idade, me olhando no espelho, me vendo com essa cara, me vendo com esse jeito, vendo meu cabelo caindo aqui, que não para de cair nunca. Chegando no mundo espiritual, até parece que eu vou ter 1,80 m, sendo loiro, de olhos verdes e uma cabeleira caindo para trás. Se eu me vejo tanto tempo assim, é exatamente nisso que eu acredito ser. Não adianta, só se colocar uma peruca, né, Sandra? Aí a coisa muda. Por isso, então, a gente lembra sempre, né? Sim, há relatos, Luísa, quando o indivíduo força essa transformação. E há mudanças positivas e há mudanças negativas, que foi o caso que eu coloquei para vocês. Tem espíritos, para vocês terem uma ideia, que aparecem para determinados médiuns de várias religiões com a forma do demônio. Ele vê nitidamente o demônio. E ele acorda dizendo, eu vi o demônio. E o que significa isso? É apenas uma imagem produzida pela mente daquele espírito para poder interferir ou para poder influenciar aquele encarnado. Já que eu acredito na existência desse ser, por que eu não aparecer para aquela pessoa para poder apavorá-la? Para poder atingi-la? Se por acaso você acredita em anjo e eu preciso te passar uma mensagem, o que me impede de assumir um formato de anjo, de acordo com a minha intenção, para poder me manifestar para você? O que me impede de eu assumir um manto, cobrindo as minhas costas, colocando um capuz, fazendo um ar misterioso para poder impressionar aquele que ouve? Então, na verdade, nós lembramos, é a mente do indivíduo que produz. Mas isso é intencionalmente. Mas para muitos de nós, a gente lembra que nós falamos de um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, sendo que 98% ou mais, sendo otimista, não faz ideia do que acontece no mundo espiritual. E desses 98%, muitos desencarnam sem sequer saber que desencarnaram. Eles descobrem o que aconteceu durante o processo. Então eles não têm tempo de pensar, de se concentrar, de mentalizar, de produzir, de manipular. A preocupação que eles têm primeiro é se localizar no tempo e espaço e na situação em que ele se encontra. Depois, futuramente, quando ele já tiver domínio sobre essas habilidades, sobre essa potencialidade, aí então ele vai começar a direcionar as suas intenções. Mas a princípio é aquela história, quem sou eu, onde estou, o que aconteceu? E ele vai ficar assim durante um bom tempo. Para alguns, a gente lembra sempre, pode durar séculos. Kardec trouxe um relato para nós, já colocamos para vocês, o assassino de Castelnaudary, lá no Céu e Inferno, que era um homem que era um açougueiro. Eu repito sempre essa história porque eu acho que ela é uma das mais claras nesse processo para todos nós. Ele era um açougueiro, e isso por volta de 1600, então a gente pode imaginar como era um açougueiro em 1600, né? Quem comia aquela carne e como era o tipo de trabalho que ele realizava. Era um homem casado, ciumento, tinha o seu irmão. Ele desconfiou que o irmão e a esposa estavam tendo um caso. Ele matou os dois. Ele ficou durante 3 séculos mentalizando aquela mesma condição. E quando ele foi percebido por um médium, porque ele se tornou, digamos assim, uma assombração. Um homem foi alugar uma casa, levou um tapa no rosto, chamou lá padre, fez exorcismo, não aconteceu nada, entrou em contato com Allan Kardec e ele disse, vamos evocar esse espírito. A aparência dele era um homem de camisa ensanguentada com uma faca na mão, durante 3 séculos, repetindo essa mesma imagem na sua mente. Tem espíritos que vão além, tem espíritos milenares. A gente lembra que a Beth
já comentou com a gente sobre uma experiência que aconteceu no Leon Denis, numa reunião mediúnica. Um soldado romano se manifestou numa reunião, depois de quase 2000 anos do que aconteceu com Jesus. Ou seja, nós somos aquilo que nós acreditamos ser. E não é tão simples assim a gente aceitar. Muitas vezes eu aprendi tanto que, lendo na Bíblia, que quando eu desencarnar, vai vir o juízo final. Quando eu morrer, vamos dizer assim de uma forma mais clara. Quando eu morrer, vai chegar o juízo final e eu serei julgado e vou viver com Deus. Eu vou ficar esperando esse momento até ele chegar. Mesmo que venham outros espíritos dizendo, mude o seu modo de pensar, não é essa, não é a coisa não acontece dessa forma, a coisa não acontece dessa forma, a nossa realidade é outra. Ele vai dizer, não me importa, eu estou esperando porque Jesus vai voltar. E ele fica esperando, 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 esperando. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa foi feita por antropólogos sobre, se nós imaginarmos assim, se não houvesse o processo de reencarnação, e para a ciência realmente não há, imaginando todos os seres vivos que já viveram no nosso planeta desde o início da jornada humana. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Segundo as pesquisas que foram feitas, 120 bilhões de pessoas já viveram no nosso planeta, desde o início. 120 bilhões. Será que vocês fazem ideia a quantidade de gente que já passou por aqui? Só que nós falamos dos corpos, não falamos dos espíritos. E desde aquele passado, tem pessoas que tinham os mais variados graus de entendimento sobre aquilo que acontece no mundo espiritual. Vimos agora há pouco, no início do nosso trabalho, exatamente isso. Cada religião tem uma percepção. Todos querem o céu, mas ninguém quer morrer, como diz o ditado popular. Porque esse momento da morte é um tabu, é um momento desconhecido para todo mundo. Então, quando nós pegamos aqui o nosso planeta hoje, 98% das pessoas não fazem ideia do que acontece. A gente pode pensar assim, e com relação ao perispírito, e com relação à manipulação do espírito e do perispírito, e com relação à mudança de formas, eles não fazem nem ideia que morreram, quanto mais essa capacidade de manipulação. E aí então, depois que começa a se ambientar, começa a ter um entendimento maior, aí ele começa a buscar novos recursos de acordo com os seus objetivos. Se por acaso eu sou um espírito, e assim eu espero estar quando eu desencarnar, vou começar a trabalhar, vou começar a procurar o que fazer da vida, e aí então eu vou começar a estudar qual é a melhor forma de desempenhar essa minha tarefa. A capacidade de me deslocar pelo pensamento, a capacidade de manipular o fluido, a capacidade de me conectar com os desencarnados, seja lá como for. Eu então vou buscar as condições para isso. Agora, se eu quiser destruir alguém, também vou fazer uma pesquisa. Deixa eu pegar um Cristo para mim aqui. Eu vou pegar aqui a Inês, que está quietinha ali. Eu desencarnei e quero infernizar a vida da Inês. Primeiro, eu sei que ela é médium. Segundo, eu sei que ela tem crenças anteriores, porque ela já foi de outras religiões. Com essas informações, eu começo então a elaborar o meu plano de ataque. Como eu vou me transformar, de que forma que eu vou influenciá-la, quais são as suas fraquezas, qual é a sua força, e aí então eu ataco. Então a gente percebe o quê? Que o conhecimento que o espírito adquire no mundo espiritual vai depender da sua intenção. Quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos. O Armando lembrou para nós aqui no Livro dos Espíritos, 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Respondem os espíritos, sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? E como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Viu que interessante? Só que aqui nesse caso, Kardec não se aprofunda no perispírito. Porque o Livro dos Espíritos, na época, ele tinha o objetivo de trazer as primeiras informações sobre cada uma dessas características. Depois ele se aprofunda no Livro dos Médiuns, que é o que a gente está estudando agora, se aprofunda no livro A Gênese. Outros estudiosos vieram trazer outros exemplos para a gente poder entender o que é exatamente o perispírito. No livro Céu e Inferno, Criminosos Arrependidos, muitos daqueles que se manifestavam eram guilhotinados, porque eles foram executados pela sociedade. E o interessante, eles apareciam com a cabeça cortada. E a pergunta é, como é que eles podem pensar com a cabeça cortada? Eles não fazem ideia, eles simplesmente se veem assim. Daí então, quando a gente olha essas histórias que nós temos de fantasmas, de pessoas que aparecem acorrentadas,
pessoas que aparecem sangrando, mutiladas, nada mais é do que a representação daquilo que eles trazem em suas mentes. O perispírito, a gente não faz ideia de como ele pode ser manipulado, porque nós estamos tão acostumados com o nosso corpo físico, que quando se fala em perispírito, a gente não tem ideia da sutileza desse assunto. Tanto é assim que, em muitos casos, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, ele traz para nós um relato interessante do mundo espiritual. Fala sobre as fixações mentais no sexo de muitos espíritos que desencarnam. E suas fixações são tão poderosas que os seus membros, os seus órgãos genitais, os seus órgãos sexuais aparecem deformados. Agigantados, deformados, transformados, porque o seu poder mental é muito maior do que a sua capacidade de entendimento. Ele apenas pensa no sexo, no sexo, no sexo. Quando ele se dá conta, o seu perispírito se deformou. E aí então tem que ter um trabalho de regeneração. Primeiro, transformação moral, para que ele possa se revitalizar, para que ele possa se regenerar. Depois, essa mentalização, esse trabalho de hipnose, esse trabalho de mentalização que os espíritos acabam induzindo cada pessoa para poder se modificar. Porque essas mudanças que acontecem no mundo espiritual são inconscientes. As pessoas não fazem porque elas querem. Elas pensam com tal intensidade que a coisa acontece. Muitas pessoas que têm deformidades físicas, que são cegas, que são surdas, que são mudas, chegam no mundo espiritual trazendo exatamente essas mesmas características. A menos que ele seja um espírito que, embora encarnado, tenha a sua mente já desencarnada, ou seja, uma pessoa muito espiritualizada. Chico Xavier, por exemplo, quando desencarnou, ele tinha uma lesão num dos seus olhos. Como é que será que ele se entendeu no mundo espiritual? Ele já começou a enxergar de imediato, ou ele ainda teve aquele trabalho de regeneração dos seus olhos? Quando a gente fala sobre Jerônimo Mendonça, que era ali um gigante adormecido, era um homem acamado. Será que quando ele desencarnou ele saiu andando, correndo, saltando à vontade? Ou ele passou por um processo de readaptação no mundo espiritual, de reabilitação espiritual? Cada espírito tem uma característica diferente. Cada espírito passa por esse processo. Alguns mais, outros menos, de acordo com o seu entendimento. Se o Vitor colocou para nós em cima, a população de encarnados é bem inferior aos desencarnados, ou melhor, aos que estão no plano físico, né? Se a gente imaginar, né, com a quantidade, né, alguns espíritos falam para nós que são 7 vezes mais desencarnados do que encarnados, mas são informações que para nós, embora não tenha muita diferença, a gente não tem base para poder calcular, mas certamente o mundo espiritual tem muito mais povoado do que o nosso, sem dúvida nenhuma. A Aninha colocou, um beijo, Aninha. Estou lendo um livro bem legal sobre perispírito. Na verdade, é uma coleta de resposta dada pelos espíritos, dada para Kardec e por outros espíritos. Um compilamento de respostas coletadas em 50 livros num só. O nome do livro é Perispírito. O autor, Gesiel Andrade. Está aí então a referência para quem quiser estudar sobre perispírito. Aliás, a gente lembra sempre que o Espiritismo, sendo para nós uma grande universidade, e faz um estudo muito profundo do mundo espiritual, nós temos aqueles que se especializam em determinados assuntos. Tem pessoas, por exemplo, que estudam o Evangelho e se tornam especialistas nesse conhecimento, conhecem tudo, sabem falar de tudo. Tem pessoas que estudam mediunidade. Dentro da mediunidade tem pessoas que estudam somente psicografias. É como se fosse um curso superior. Você faz a sua faculdade de medicina, de direito, faz sua faculdade de matemática, e aí então dentro desse conhecimento você vai direcionando o seu raciocínio para uma pós-graduação, para um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, uma livre docência, seja lá como for. Então dentro do mundo, dentro da doutrina espírita, nós temos pessoas que estudam exclusivamente o perispírito, e são pessoas que conhecem muito. E não apenas Gesiel, que é esse autor, mas outros também. No caso a Nancy lembrou também, beijo Nancy, né? Sueli Caldas se aprofundou em obsessão e desobsessão. E tantos outros, e não é só esse autor, são vários autores também. Deixa eu ver se eu acho na minha biblioteca um que fala de perispírito. Cadê o Hermes? Está aí? Professor, você está aí? Não, né? O Hermes também tem um livro como o meu, que eu não lembro agora quem é o autor, que fala somente sobre perispírito. Agora me fugiu o nome. É Zalmiro Zimmermann, né, que ele foi da Federação. Hernani Guimarães Andrade também estudou bastante sobre perispírito, inclusive falando, né, sobre o MOB, né, o modelo organizador biológico também.
Então tem essas especializações bem interessantes. Então, para quem quiser ali conhecer um pouquinho mais sobre perispírito, está ali o nosso o Gesiel Andrade. Se o Vitor colocou também, a base mais segura é conhecer no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Como o palestrante mesmo indica, depois a gente já conhece, né, o que a literatura espírita oferece, né, com seletividade, é claro, para não bagunçar nossa compreensão. Mas mesmo assim, Sr. Vitor, a gente lembra que, embora Kardec tenha trazido algumas poucas páginas sobre perispírito, é um assunto extremamente complexo. E ele certamente estimulava para que nós nos aprofundássemos cada vez mais, como esses especialistas hoje se aprofundam. Porque se nós ficarmos restritos apenas naquilo que trouxe na codificação, a gente vai ter 3, 4 páginas, apenas. E falar de perispírito, esse elemento sutil à nossa volta, concluir o assunto em apenas 3, 4 páginas, nós ficaríamos extremamente restritos naquela informação e não entenderíamos muita coisa que acontece. O básico foi trazido para nós, agora o resto, né, depende de nós, e sempre com muita cautela também, né? Colocou também aqui perispírito, natureza, funções e propriedades, de Carlos Bernardo Loureiro, também uma outra referência. A Aninha colocou para nós, esse livro é bacana, né, pela economia de tempo que proporciona, né, tem muitíssimas referências da Revista Espírita, dos médiuns, dos espíritos, Céu e Inferno, André Luiz, etc. Né? Então legal, está aí então a referência para quem quiser, a indicação. Vamos lá para a gente poder fechar esse nosso tema. Deixa eu ver aqui. Tá, bom pessoal, o próximo item que a gente vai entrar aqui é o item 54, ele merece aqui uma análise mais cuidadosa, e ainda faltam 5 minutos para acabar aqui o nosso trabalho. Então, se por um lado a gente já concluiu esse assunto 53, por outro nós não temos tempo de aproveitar esse assunto, né? Mas de uma forma geral, só para a gente deixar aqui esse assunto suspenso, a gente lembra que a preocupação que Kardec tinha no Livro dos Médiuns, primeiro ele falou sobre as questões morais. Quais são essas questões morais? O que é o espiritismo? O que é a mediunidade? Para que ela serve? Eu comentei no início do nosso trabalho, para vocês que chegaram ao final, que ontem, no programa Fantástico, teve uma reportagem sobre João de Abadiânia. João de Deus, né, o médium que trabalha com curas. Ele não é espírita, mas ele trabalha com a espiritualidade. E ele tem ali a instituição dele que ele trabalha, né, que é o centro, eu não sei se é um centro espírita, mas é Inácio de Loyola, que teve ali a presença de personalidades internacionais, que teve ali a presença de reportagens e tudo mais. O que eu comentei, o detalhe desse fato que foi observado, é que para um observador leigo, que eu espero que nós não estejamos nessa categoria, beleza, filhinha? Que eu espero que nós não estejamos, olhar um médium que entra num transe mediúnico e é capaz de realizar uma cirurgia, as pessoas se deslumbram e dizem, nossa, é um fenômeno, nossa, é alguma coisa que aconteceu, movida pelos anjos, movida pelo diabo, seja ela movida por quem for. Para nós vamos observar um médium que, através das suas cirurgias espirituais, é capaz de despertar em nós o entendimento da realidade do mundo espiritual, que existe em nós algo além do corpo físico. Por isso, então, quando a gente observar um fenômeno como esse, uma reportagem, não nos deslumbremos pela capacidade do médium, mas entendamos o objetivo da mediunidade, que é essa interferência do mundo espiritual no mundo físico, não apenas para nos ajudar, mas principalmente para chamar a nossa atenção, dizendo, nós estamos aqui, e é para cá que vocês virão. E dessa conclusão a gente vai entender que, se eu sou um espírito, vou morrer fisicamente e vou para o mundo espiritual, a questão moral que envolve essa situação é extremamente profunda e complexa. Então a mediunidade é muito interessante. As pessoas iam, por exemplo, para Uberaba para ver o Chico Xavier psicografar. Simplesmente para isso. Tá, mas quem está transmitindo a mensagem? O que esse espírito passa? Por que ele vive dessa forma? O que ele poderia fazer para viver diferente? Como era a sua vida no mundo físico? Por que essa comunicação pode ajudar as pessoas que ficaram? Enquanto que outros observam apenas a velocidade da psicografia, a letra que foi escrita, a posição que ele fica, aquela característica, a mão na cabeça, com os olhos fechados. Então, observando um fenômeno, as pessoas observam o fenômeno exteriormente. Nós, estudantes da doutrina espírita, temos que entender o porquê da mediunidade e de que forma que ela pode despertar em nós uma percepção, uma sensibilidade diferente.
Então, a reportagem interessante inclusive ela vai constar lá naquela minha pesquisa, né? Nós tivemos inclusive o médium, deixa eu rapidamente aqui passar para vocês, nesse final, só um instantinho, está aqui, para quem não conhece, www.spiridige.net/mídia, uma pesquisa que eu faço já há algum tempo, relacionando todas as aparições, ou todos os relatos, os registros de fenômenos mediúnicos envolvendo a doutrina espírita ou não, que passa na televisão, no cinema, nas revistas. E aqui então, a minha última atualização foi de um rapaz chamado Pedro Siqueira. Tenho aqui 3 reportagens. Ele é um advogado do Rio de Janeiro. E aqui, por exemplo, a De Frente com Gabi, um programa da Marília Gabriela, do dia 23/11/2011, no programa De Frente com Gabi, Marília Gabriela recebe Pedro Siqueira, advogado que arrasta multidões para rezar o terço com ele nas igrejas do Rio de Janeiro há 15 anos. Pedro diz receber mensagem dos santos, dos anjos e até mesmo dos mortos. Ele foi ao programa para falar do seu dom, sua história, sua rotina e também do seu novo livro, Senhora das Águas, que ele diz ter escrito a pedido de Nossa Senhora. Todo mundo vai assistir. Nossa, que legal, médium católico, médium que fala com os mortos. Peraí, isso aí é o fenômeno. Mas o que a gente pode tirar do fenômeno? Dos espíritos se manifestando dentro de uma instituição religiosa diferente daquela. O que esses espíritos podem trazer para nós de experiências, de vivências que a gente pode observar? Então tudo aquilo que a gente observar de fenômeno mediúnico, que seja para nós apenas o cartão de visitas, porque aí a gente pode se aprofundar e entender realmente o que acontece. Nas casas espíritas, se formos convidados a participar de uma reunião mediúnica, de um evento que envolva mediunidade, não fiquemos ali apenas como espectadores, mas fiquemos ali como apreciadores do fenômeno e estudantes das consequências daquele fenômeno. Aí sim a gente vai conseguir sair dessa massa que se impressiona com facilidade, sem se envolver com as ideias do sobrenatural como acontece normalmente. Tá legal? Muito bem, vamos lá. Professor, você que chegou agora há pouco, eu comentei aqui sobre um livro que fala de perispírito. Qual é o nome daquele livro que você tem, que a gente tem? É a Antologia do Perispírito, não é isso? Agora me veio o nome. Se você lembrar do autor, coloca para nós aí, por favor. Legal, Júnior, um abraço. Eu acho que é Antologia do Perispírito o nome do livro. Só não lembro agora quem é o autor, se vocês se lembrarem, coloquem, por favor, que é um outro estudioso do perispírito, que traz para nós ali José Jorge. Ah, legal então, Betinha. Então o professor José Jorge, que é um grande estudioso também da doutrina, que fala de perispírito, né? Então para quem gosta do tema, para quem quiser se aprofundar também, temos aí essas indicações. Muito bem, vou passar então para a nossa amiga do CELD, né? Exatamente. Vou passar para a nossa amiga Nancy, que vai fazer para nós a nossa prece de encerramento. Aproveitando, né, Nancy, que já chegou depois de férias, já voltou rezando já, né? Então vamos lá. Vou passar para você e a gente volta em seguida para dar um recadinho para o pessoal. Se puder subir, eu já libero para você agora. Vamos lá. Lembrando que esse nosso assunto, ele vai ter continuidade na próxima quarta-feira. Amanhã é o Livro dos Espíritos. Na quarta a gente dá continuidade